Olá, Ana, Olá, Rita. bom dia. Bom dia. Hoje estamos ao contrário, Rita. Hoje trocamos os papéis. Mas é verdade. Hoje és tu que estás desse lado, ah, a ser perguntada e a poder responder. Ah, e olha, é um prazer, uma honra estar aqui hoje, ah, aqui a perguntar-te, a saber coisas de ti, a deixar que as pessoas também te conheçam um bocadinho melhor. E pronto, e também é a minha primeira vez neste papel de lado de cá, e portanto vamos tornar isto uma conversa, como tantas outras conversas que temos tido. Se estiver Sim, bem para ti, eu gostava de para saber mim como é que está está. ótimo. Sim, também é a primeira vez do lado de cá. Eu já tenho este podcast, comecei em julho do ano passado. Este é o episódio número 34 e esta é a nova season, que eu sinto mesmo que é um novo estar quando nós fazemos um grande embrace ou quando chegamos, se calhar, a um ponto de transformação e atravessamos do outro lado e eu sinto um pouco isso, essa energia. Nós tínhamos já combinado tu fazeres esta entrevista e não aconteceu, não é? Porque não é no nosso tempo. E então, pronto, foi super interessante que tenha calhado nesta altura e que as coisas tenham conjugado para começarmos contigo, com esta conversa. Boa. E como é que te sentes hoje? Hoje sinto-me bem, Agora? sim, agora sinto-me neste lugar de recomeço, sinto-me curiosa. Sinto que não estou habituada a falar de mim, não é? E então estou curiosa com as tuas perguntas e como é que a nossa conversa se vai desenrolar. Ok, boa. Olha, Rita, se calhar começar por um bocadinho a falares acerca de ti. hum, Quem é a Rita, sobre as coisas mais básicas. A Rita deve ser filha de um pai e de uma mãe, se tem irmãos, E, se não tem, onde é que a Rita nasceu. Pronto, quem é pois, essa Rita? Como é que sim. ela chega ao mundo? Por- em que contexto? Em que contexto? Então, eu nasci em Lisboa, os meus pais também são de Lisboa, e depois fui viver para Macau com 11 anos, fiquei lá 4 anos, depois voltei para Portugal. Tenho dois filhos, que hoje têm 20 e 19 anos, e fui, quando eles, depois deles nascerem, fui viver para o Dubai e fiquei lá 13 anos. Foi uma grande jornada e voltei depois em 2020 com a pandemia e foi aí que dei o meu salto de fé de fazer aquilo que é mesmo o meu chamado, é o meu propósito. E Ah, voltei para Portugal em 2020 e já estou aqui há 3 anos. muito bem. Assim, uma versão muito resumida. E também tens Sim. uma irmã, que Eu, eu por sei. acaso, sou bastante resumida. E tenho uma irmã, sim. Tenho três lindos sobrinhos Uhum. e ela é mesmo a minha família. A família da minha irmã é mesmo uma família espetacular. Um exemplo que eu vejo com Uhum. permanência. Permanência. Ok, ok. E como é que é para ti, como é que foi para ti esta jornada de seres, no fundo, és uma mulher internacional desde muito cedo, não é? Vais para Macau, Sim, depois sim, voltas sim. e depois vais para o Dubai e depois voltas. Como é que é para ti onde é que chamas casa? A casa chama em Portugal. Chama aqui, em Em Sintra Lisboa? mesmo. Não, eu mudei para Sintra. Eu voltei para Sintra. Mas sim, eu viajei muito e houve uma altura que eu não sabia se ia voltar para Portugal. Eu não tinha mesmo nenhum apego. Não tinha, Uhum, era como se não. Não tinha mesmo, não sabia se ia voltar alguma vez. Mesmo quando fui para o Dubai, pensei que só ia 4 anos, acabei por ficar 13. Mas diziam ou seja, eu senti um chamado. Diziam-me que a certa altura a tua terra chama-te. E houve para aí 3 ou 4 anos antes de eu chegar, eu vinha a Portugal de férias e eu começava a sentir a terra a chamar-me, era mesmo como se
eram pequenos sinais, era eu sentir-me melhor aqui, era eu começar a sentir que o Dubai era muito longe, que aquelas viagens já me cansavam, era começar a sentir a distância, mais saudade das coisas mais corriqueiras, não é? De poder estar próxima, de poder. Por exemplo, eu via aqui muitas pessoas não se encontravam e diziam, vamos encontrar, e depois eu estava lá longe e pensava, eu é que não posso e tenho vontade. Então, estas coisas pequenas, no percurso de 2, 3, 4 anos, e eu acho que é isso, é assim que acontece. Muitas coisas na vida nós começamos a sentir um chamado, nós temos falado agora deste chamado da Terra, não é? Desta necessidade que eu tive, deste chamado da Terra, e ele começa a vir, começa a chegar. E muitas vezes nós temos pressa, ou para saber a resposta, ou para saber o que é que eu vou fazer, mas não, se eu olhar para trás, não vai dar para escapar, o chamado, ele vai vir. E tem que ir assentando, é como se ele tivesse que ir assentando. E depois eu vim. Depois eu Ok. vim. Eu respondi ao chamado. Respondeste à chamada, atendeste, como na viagem do herói do Campbell, não é? Atendi. Sim. E como o Olha, nosso Rita, podcast que fizemos sim, também eu atendo. a tua estadia pelo Dubai, ou seja, tu foste para o Dubai, eu sei que tu foste para o Dubai em família, mas depois no Dubai este conceito de família transformou-se e passaste também por, Sim, no por um próprio Dubai, divórcio. passaste por uma viagem do herói, não é? Da heroína neste caso. Sim. Como é que foi para ti, ou seja, no sentido em que, como é que isso contribuiu também de alguma forma, hoje, à distância, consegues olhar para trás, como é que toda essa tua jornada pelo Dubai, em que vais, quase que diria uma jovem noiva, não é? Neste caso já nem é Sim. noiva, mamã, Sim, sim. Já vou mamãe, jovem mamã. Os meus já filhos vais tinham mamã. 3 e 4, sim. Sim, uma jovem mamã, e depois, não é? Todo o crescimento que também tens, todo o ciclo que vives no Dubai, e Pois, como é que isso contribuiu para a mulher que és hoje? De que forma é que determinou também a tua própria viragem, não é? Porque eu sei que tu estavas no Dubai e estiveste sempre ligada ao mundo corporativo, não é? Com um trabalho em ambiente empresarial, e depois vieste para cá e aos poucos foste trilhando a tua jornada do teu próprio projeto, não é? Criando exato. a tua própria visão. E então como Sim. é que porque realmente o Dubai representa uma grande parte da tua vida, por isso o que é que tu trouxeste de lá? O que é que Sim. aquela jornada contribuiu para quem tu és hoje? Pois, o divórcio é muito difícil. E eu lembro de pensar onde é que estão todas as mulheres divorciadas, porque parece que é uma coisa, é que é tão, só quem passa, não é? E eu pensava, caramba, isto é mesmo um romper e é muito, muito. Para mim foi um processo muito difícil e acho que é porque é mesmo tu teres que readaptar, fazer escolhas difíceis, readaptaste e começares de novo sem estares, ou pelo menos eu não me sentia preparada para fazer tudo de novo e para começar tudo de novo. Então acho que foi mesmo um marco, foi mesmo um marco na minha vida. E foi difícil a muitos níveis, e acho que o que saiu, o que teve que sair, o que me empurrão, foi para me tornar uma mulher independente. Eu acho que isso foi porque eu sentia que, ou seja, eu trabalhava e houve uma altura muito bem que eu não estava a trabalhar, mas pronto, sempre trabalhei a maioria do tempo, quando os meus filhos eram pequenos, eu queria trabalhar, eu queria estar com eles e, portanto, arranjei um part-time na escola e eu era professora na primária, na pré-primária e cada um dos meus filhos estava numa sala ao lado e eu estava numa sala e o meu filho mais novo não podia ver, por ser um difícil, porque estava a chorar. Eu escondia-me e então eu sinto que foi mesmo um tempo bom, esse tempo, porque foi muito bom. Eles estiveram numa escola Montessori e a educação deles era espetacular e eu prolongava essa educação em casa, também com tudo o que eu estava a aprender.
E o Dubai tem muita qualidade de vida, isso é inquestionável, tem muita qualidade de vida, sobretudo para crianças pequenas. E então a escola também era muito boa, era um projeto novo, tinha uma líder muito boa, e então foi ali mesmo uma bolha de expansão, de diversão. Lembro-me que íamos todos os fins de semana para a piscina e depois cada um comia a sua coisa preferida no cafezinho e eu comprava sempre um presente, havia muita rotina, foi mesmo espetacular e se calhar, pronto, parar isso, não é? Ou transformar isso pronto, foi difícil, mas temos de tomar decisões para estarmos, pronto, para nos sentirmos bem, em evolução, em expansão. E então, depois, ou seja, como eu estava a dizer, os meus trabalhos eram, primeiro fui professora assistente, porque queria estar a trabalhar com eles, não é? Porque eu formei-me em marketing e depois é que, quando me separei, eu não era uma mulher independente totalmente, ou seja, eu trabalhava e mesmo na minha família era assim, ou seja, o homem tinha por acaso, a minha avó também trabalhava nos Correios e apesar de haver mulheres a trabalhar já, e a minha bisavó era empreendedora, ela fez um doce muito famoso, que depois ficou daqueles doces do Norte, que ficou, e era empreendedora, então já havia a mulher a trabalhar do lado da minha mãe, sobretudo, quer dizer, a trabalhar como nós vemos ao trabalho da casa, não é? Que não é valorizado, estou a dizer, trabalhar a ganhar dinheiro em troca de, não é? Que era mais um trabalho masculino. O outro não é, só que não é valorizado, não é? Para receber. E então, ou seja, eu estava a trabalhar, mas não era totalmente independente. E então aquela saída, e sem ser independente, que eu acho também é o que causa muitas pessoas de ficarem casadas, esse receio, não é? E eu ficar ali, sobretudo no Dubai, em que tinhas que ter um sponsor, ou seja, tens que reunir determinadas condições, tens que conseguir pagar escola pública, privada, tens que, ou seja, a base no Dubai não é como aqui, ou seja, a base no Dubai já tens de ter estrutura, já tens de ter dinheiro, já tens de ter, ali as escolas são todas pagas em adiantado, não há cá pagar mensalmente, pagas, pagas ali. E então isso foi mesmo o empurrar para a minha independência. E, e isso acho que foi algo muito incrível. Acho que também era uma missão da minha vida. E eu não pensei, eu lembro que eu tinha amigas independentes e pensava, meu Deus, como é que isto é possível? Viajavam sozinhos e alugavam casa. Isso para mim era mesmo, a pessoa poder alugar ou comprar a sua própria casa, isso era para mim, era mesmo, oh meu Deus, tipo, e eu pensava, primeiro nem pensava, não era um objetivo meu. Ou seja, se pensasse, não era neste lifetime, estás a ver? Era para outra coisa, não era, era outra coisa, estás a ver? Era outra coisa, era outro nível, outra dimensão. E pronto, e depois tornou-se a minha dimensão por ser também empurrada para isso. Hum. E, Que bom que estavas a falar de, no fundo, numa primeira fase viveste este esplendor daquilo que habitualmente chamamos a energia feminina, não é? Do poderes cuidar dos teus filhos, o educar, essa diversão que falas, esse receber, não é? E sim, usufruir. sim, E depois a vida vai nos colocando no caminho, não é? E depois tens este, também em si é um chamado, embora um chamado doloroso, não é? E isso que tu trazes é algo que eu me identifico e que se calhar muitas mulheres que nos vão ouvir também se vão identificar, esta carga que nós enquanto mulheres trazemos de que sozinhas não vamos ser capazes isso. financeiramente. Mesmo na minha própria experiência, enquanto eu estava casada, também me foi difícil encarar e tive muita expansão e depois percebi que não é questão financeira. Tive muita expansão e mesmo assim não saí. Só saí. Não é quando queremos, é quando podemos. Ou quando a vida nos Sim, empurra, não sim. é? E então a vida nessa altura empurrou-te e tu começaste a perceber, ok, eu agora tenho que vestir aqui um bocadinho as calças, não é? Sim, e eu por acaso eu queria partilhar,
duas coisas, que é o perder o comboio, esse medo para desmistificar, e a pessoa ficar em casa, porque se calhar outras mães se podem identificar com isto, porque quando os meus filhos nasceram, eu estava a trabalhar e eu tirei Martin, e eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar. E tenho esse espírito, essa persona, como eu estava no outro dia a dizer. E então, mas quando o meu primeiro filho nasceu, eles só têm 14 meses de diferença, eu parei de trabalhar, e nessa altura, há 20 anos atrás, Ana, era mesmo visto como se fosse uma mulher inútil. Eu senti que era uma mulher inútil, por causa do julgamento que eu via. Tipo, eu tinha acabado quase de tirar o curso, tinha 25 ou 26 anos, tinha tido alguns empregos e eu trabalhava bem. Portanto, para mim foi uma decisão, só que para mim, a minha empresa tinha mudado para um sítio qualquer em que eu tinha que sair de casa às 8 da manhã e voltar às 8. E naquele momento é mesmo aquelas coisas que não posso fazer isto, eu não posso fazer isto, os meus filhos são o mais importantes, eu não posso fazer isso. Eu abri um negócio próprio quando fiquei grávida do meu segundo filho, que era para poder ter um ordenado e para poder subsistência, mas eu fiquei com eles em casa, eu em part-time, ou seja, com o meu negócio, ou pronto, de uma forma mais ou menos presente, até depois, até essa altura, mas eles já estavam a ir para a primária. E isso foi uma coisa muito boa. E diziam que já não ia voltar a apanhar o comboio, e isso não é verdade. Ou seja, a pessoa pode parar, a pessoa pode parar, a pessoa pode se dedicar àquilo que é importante. E uma das coisas que eu mais valorizo na minha vida é eu ter tomado essa decisão. Sim, e a grande importância que é para os filhos, não é? Para estas crianças que nascem do ventre, do teu ventre, não é? Poderem manter-se na tua companhia durante esse tempo. É muito estruturante e é muito bom depois para as crianças. E sabes que eu sou, se calhar, uma das grandes defensoras, não é? Por causa do teu trauma na infância, Exato. destes episódios tão traumáticos que é uma mãe libertar-se da sua criança com 3 meses e colocá-la numa creche porque tem que ir Pois. trabalhar, não é? É porque E os tem que fazer impactos que isto isso. tem para o bebê, Sim. de repente estar ali num sítio que não conhece ninguém. Então, mas tu conseguiste priorizar e apesar desse sentimento que dizes que sentias da sociedade, que esta mulher é uma inútil porque não trabalha, e eu sei que Sim. tu já trabalhavas antes, ok, fizeste essa pausa, depois trabalhavas a seguir, e pronto, e foste fazendo este percurso, e depois também adorei quando tu disseste há pouco, hum, que quando saíste do teu casamento, eh, havia uma coisa que parecia inalcançável para ti. O que é isto Ah, de viver no Dubai com todas estas exigências financeiramente são pesadas, e como tu dizias, isto é um nível que não é o meu, não é para mim. E sim. depois, assim que tu começas a entrar e a fazer por ti, não é? E a fazer por ti, depois tu Pois. consegues conquistar tudo isso. Pois, aí também foi uma decisão, porque, ou seja, como eu não tinha o visto e mais não sei o quê, é quase como eu senti-me, vá, como se estivesse a ter que ir, para Portugal. E eu pensei, eu não vou ser, não vou obrigada, não vou, eu não vou. Mas eu não fazia a menor ideia como é que eu ia ficar, também sendo sincera. E o meu pai, nessa altura, ajudou-me e deu-me um grande apoio em termos de segurança. Estou aqui para ti. E depois as coisas foram acontecendo. Eu lembro-me de. Eu já estava a trabalhar. Eu já não me lembro bem das datas, Ana, mas ou seja, eu acho que eu comecei a trabalhar em novembro de 2014 numa empresa. Lembro-me das datas, sim. Acho que foi novembro. E, e depois eu tinha um livro que eu li e tirei 2 ou 3 regras quando eu fui trabalhar. Estás a ver? E eu trabalhava para isso. Eu acho que foi como se eu tivesse recebido, ou seja, como eu sentia que eu não sabia como fazer o resto, eu só podia fazer aquilo. E eu tinha aquelas regras que era não deixar nada para amanhã que eu pudesse fazer hoje e fazer todas as minhas tarefas como se fossem só uma tarefa. Ou seja, se eu lavasse chávenas de café,
eu fazia com a mesma intenção, com o mesmo cuidado, como se fosse eu gerir um orçamento de não sei quantos milhares de dirhams. Estás a ver? Não interessava o que é que eu fazia. Tudo o que eu fizesse, eu tinha que fazer bem. E era do livro tem ali, The Science of Getting Rich, do Napoleon Hill. E eu lembro-me, eu só fazia aquilo. E eu acho que isto é muito a mensagem do como não está nas nossas mãos. Nós não podemos controlar o como. Eu só posso controlar aquilo que está à minha frente no momento presente. Não é ter outro emprego, não é? E eu fui aumentada várias vezes em pouco tempo as oportunidades apareceram. E eu tive aquela ajuda do meu pai, inicial, para a Que idade é que casa, tinhas aí, Rita? Desculpa. 2014, vou fazer contas, não? Foi há 10 anos, 9, 10 anos. Portanto, eu agora vou fazer 48 este ano, por isso tinha 38, 38. 37, 38. Uhum. E então tive aquele grande apoio e depois fiz isto. E depois, onde eu estava, comecei a trabalhar o melhor que eu sabia. Foi mesmo isto, é o melhor que eu sabia o que eu vou fazer. E depois lembro-me, passado algum tempo, fui aumentada a primeira vez, mas passado pouco tempo, fui aumentada a primeira vez e aí já podia alugar casa. Ou seja, naquele momento, com aquele aumento, apesar de ser ali na linha, estás a ver, resvesa o meu income, eu nesse momento, eu ganhei a minha independência e eu podia alugar Uhum. casa. Depois aluguei casa, ou seja, o meu pai já não teve que me ajudar com a outra casa, aluguei casa e pronto. E depois, passado alguns anos, fui viver, lembro-me de alugar uma casa, uma vivenda em Jumeira, que era tipo mesmo a minha zona, muito super próximo da praia. E eu lembro-me que eu estava numa lista de espera para ir para essa casa, que outra amiga minha me tinha dito. E depois, quando eu fui ver a casa, a senhora ligou-me e disse: Olha, tenho uma vaga. Eu lembro-me de estar no carro e quando vi o condomínio, de eu ficar super emocionada a pensar: como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? E eu ver o condomínio, era mesmo incrível, Ana. Como é que é possível eu alugar esta casa? E foi quanto tempo depois do teu divórcio, Rita, isso? Então eu fiquei 2 anos, eu acho que eu fiz um contrato de 2 ou 3 anos em downtown, depois eu comecei. Ai, não foi 2014, foi quando eu comecei a trabalhar no segundo emprego. Eu disse as datas mal, oh, Ana. Olha, eu com as datas esquece. Não foi, porque em 2014 foi já no segundo. Exato, e depois foi passado mais ou menos um ano que eu fui para esta casa, portanto foi em 2015. Não sei bem, eu com as datas não sei bem, mas sei que eu fiquei, ou Mas seja, só para ter uma ordem de grandeza, foi 1 ano, sim, foi 2 sim. anos, foi 3 anos, foi 5, não foi 10? Então eu fiquei um ano numa casa que depois me tinha divorciado, foi a casa que o meu pai me ajudou a pagar, pagou inteiramente aquele ano. Depois eu passei para a casa de downtown e eu acho que eu fiz um contrato ou de 2 ou 3 anos e Uhum. depois eu já passei para esta vivenda, portanto foram 3 ou 4 anos no máximo. Ou Portanto, seja, o primeiro ainda não estava divorciada, portanto, sim, foi em 3 anos. Foi em três sim. anos ou três e é impensável. Era mesmo para mim, era noutro lifetime. Eu estou-te a perguntar isto, que quem nos está a ouvir deve pensar assim, mas o que é que interessa? Eu estou-te a perguntar isto porque não sei se passou contigo. Se tu olhares para a Rita na altura da decisão do divórcio, ela provavelmente não fazia ideia, ela só queria subsistir, não é? Só queria conseguir, como tu dizes, eu não queria voltar para Portugal, ela só queria perceber quais eram, porque se calhar, como tu disseste, que o Dubai tinha condições em termos das crianças e tu tinha condições muito boas, e se E calhar depois, também para ti. e não queria vir ser um peso também, porque E, depois eu vinha para aqui e não sabia o que havia de fazer e onde é que eu ia trabalhar com 2 filhos pequenos. Não, eu queria, percebes? Eu senti que se eu viesse, nós não sabemos as oportunidades que teríamos aqui, não é? Mas eu senti que se viesse, talvez eu ficasse dependente ou ia ser um grande peso, não podia dar aos meus filhos o que eu tinha dado até então,
pronto, era uma vida mais pronto, diferente no sentido da oportunidade que eles poderiam ter para se sim, expandir eles próprios. sim, E sim, foi mesmo, eu acho que é mesmo esta coisa do como. sim, E eu não tive outro remédio se não entregar. Ou seja, não, eu acho que às vezes nós tentamos manipular ou tentamos. Eu não pensava, eu vou fazer isto para isto. Foi mesmo, eu só tinha aquilo como se eu tivesse posto umas palas e eu só queria fazer bem o meu trabalho. Era aquilo, aquelas duas frases. Eu só tinha. E o livro tem imensas frases, mas na minha cabeça era só o que eu fazia. Só o sim, que eu sim. fazia. Mas lá está, quando tu te separas, se te dissessem: "Olha, Rita, daqui a 3 anos vais estar com um Dois bom filhos trabalho e aqui. vais estar naquela vivenda, naquele condomínio", tu se calhar é isso. Mas olha que já a segunda, ou seja, quando eu mudei de casa, eu já ir para aquela casa que era no coração downtown, eu adorava aquela zona. Eu já ir para ali já foi muito incrível. Eu lembro perfeitamente que a mudança de ordenado, eu acho que foram 7.500 dirhams, que eram 1.400 euros. E esse valor foi a minha independência. Uhum. Quando eu tive esse aumento, esse valor é que mudou o meu estado, a minha de pessoa para a independência, Ok. Estás a falar valor em termos de dinheiro, de mas dinheiro. o que trouxe no fundo, esse dinheiro veio refletir a pessoa em que tu te tiveste que tornar para ganhar esse dinheiro, não Exatamente. é? Minha nova Então, essa nova Rita, identidade, sim. sim. E depois então manteste lá e como tu disseste há pouco, depois acabas por vir, quando é a pandemia, não é? Que Sim, há sim, ali sim. um abanar. Sim, o meu filho já estava cá e, portanto, depois quando veio a pandemia, ah, depois eu tinha que ainda ficar mais tempo. E depois mesmo internamente na empresa houve mudanças e pronto, houve ali algumas coisas que também foi o fim. Olha, eu lembro de vir para casa na pandemia, quando foi pronto, quando ficámos todos estupefactos e eu pensei, eu lembro, o meu maior choque foi quando as escolas fecharam. Aí aquilo, e eu lembro de pensar, as escolas podem fechar. Ou seja, eu havia determinadas coisas que eu O achava que não desejo de era qualquer possível. criança. Mãe, não quero ir para a escola hoje. Eu acho que há uma coisa que porque ou seja, que é engraçado agora o tema atual que nós temos estado a falar, eu acho que tem a ver com isto, que é, as coisas continuam, tipo, ou seja, não interessa se a pessoa está bem, se não está bem, estás a ver, as coisas marcham. Então, para mim, foi a primeira vez que eu pensei, mas as coisas podem parar. Eu lembro-me de ter esta realização. As escolas pararam, as pessoas, e não faz mal, quer dizer, claro que houve imensos impactos para a economia, mas pode acontecer, pode acontecer. E depois eu lembro-me de vir para casa e os primeiros dias que eu passei em casa, eu gosto muito de estar em casa, muito, muito, muito. E eu sentir mesmo, eu já não vou voltar para o mesmo ritmo. Eu senti, eu já não vou regressar ao mesmo ritmo. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu já não vou regressar ao mesmo ritmo de trabalho, a estar num escritório, a ter a vida que tinha tido até agora, Uhum. até aquele momento. Tu trabalhavas na altura na área de recursos humanos, certo, Rita? Não me Sim. recordo. Ok. Então, uma Desde área o também divórcio eu com muitos trabalhei sempre impactos. em RH, Sim, sim, maioritariamente, sim, 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 sim. com muitos impactos. Sim. Sim. E então nessa altura, eu sei também que tu, às vezes, tal como eu, não é? E acho que é uma ferida também da mulher e que nos vamos curando ao longo do tempo, que é durante tanto tempo tivemos que andar escondidas. Não vai assim há tanto tempo, se formos a ver que a mulher vota, não é? Que a mulher pode ir a um café, Pois é, pois é. que a mulher pode fumar um cigarro no meio da rua, não que eu fume, mas pronto, Sim, mas sim, sim. isto para representar, e nem que eu esteja propriamente favorável ao vício, mas para representar, trago isto para representar que a mulher pode, pronto, pode. Pois, Pode vestir uma saia, pode pentear-se de uma determinada maneira, pode. Basicamente é isto.
E então, esta olha, agora perdi-me. Temos que fazer aqui um cut. Não fazemos, não é preciso. É porque isto é muito interessante. Nós começamos a falar, as coisas pegam-se umas às outras. Mas era Sim. do quê? Era do feminino. Tu estavas a falar do feminino e da voz e de ser vista. Sim, Isso, de mostrar, não é, que tu isso. tens a questão obrigada, de que tu tens esta questão, como eu também tenho e tu também me ajudaste de resto, que a primeira vez que eu pus a minha voz no mundo foi contigo, e então é uma entreajuda, e às vezes nós quando pomos e eu digo a primeira vez que pus a voz no mundo, eu digo isto muitas vezes, mas na verdade não foi, porque eu já tinha feito muitos workshops, muitas palestras, eu tenho centenas de horas Exato. de formação, dadas, eu falei para palestras enormes, mas tu tiveste também essa experiência, ou seja, o Dubai também te trouxe essa experiência de falares para uma multidão, ali estás tu Sim, e estás a sim. falar para uma multidão. Então, como é que foi também essa experiência para ti? Isso foi ainda antes da pandemia? Foi. Ou seja, eu tive alguns eventos em que eu já falei para várias pessoas e eram no mundo corporativo, não é? Isso sim, ou seja, eu lembro que tive um momento em que eu falei, quando já éramos uns 750, umas 750 pessoas e tínhamos aqueles eventos de corporate e por acaso eu falei sobre uma experiência que eu tinha tido e eu gostei porque eu nesse dia não foi o falar só, eu falei de algo que era meu. Ou seja, uma coisa é nós fazermos pronto, o que é esperado, que eu acho que isso já fazia muito, fazia as minhas apresentações, porque, pronto, o meu trabalho envolvia sempre muita formação ou seja, e uma coisa é eu estar com a minha apresentação, com o meu PowerPoint, com o pódio, e ter aquela defesa, e outra coisa é eu sair e estar só eu, e estar sem mais nada. Então, esse passo, para mim, são duas coisas diferentes. Porque o falar muito para cumprir o papel, mas para não errar, para não fazer nada errado, para garantir que está ali tudo e eu leio, e depois há outra em que eu saio e eu vou partilhar a minha história, eu vou dizer a minha experiência, eu vou dizer aquelas coisas que só eu sei ou que eu vou falar daquilo que me lembro. Então, e eu tive 2 ou 3 desses momentos e são duas experiências completamente diferentes, porque uma expões-te de uma forma tens de te entregar à vulnerabilidade, na outra não. Então eu sempre, esta persona não é que vai e faz e fala, mas que está protegida por uma estrutura. Eu lembro-me que durante muito tempo eu andava com muitas pastas, andava sempre com muitas coisas, porque se me fizessem uma pergunta, eu saber, estás a ver? Então eu acho que ainda Identifico-me hoje é um muito. processo, pois, ainda hoje é este processo eu vi isto mesmo numa meditação, num dos eventos que eu fiz, que foram para muitas pessoas, exatamente quando eu estava a fazer exatamente esse embrace de não ser vista, de não me sentir vista, de não me sentir ouvida, eu pensei, ok, então o que é que eu posso fazer? E eu ia ter um evento eu acho que eram mais de 300 pessoas, 350, e então, ok, eu vou falar neste evento, porque era uma coisa que era importante que eu fizesse, claro, tinha que fazer sentido, mas eu fui muito além. Eu fiz o emceeing, a coordenação do evento, então já não havia o pódio, já não havia a segurança, já não havia, se falhar eu leio os pontos. Não, eu tinha que fazer do princípio ao fim, eu tinha que me expor. E eu lembro-me eu ia no carro e eu, no dia, pensei, o que é que eu fui fazer? E eu ia no carro e eu comecei a respirar e eu pensei, ok, não faz mal. E eu vim mesmo no palco e eu lembro-me quando eu cheguei lá, eu saí, eu dar este passo do pódio para o center stage, para o meio do palco. E eu só meter a mim e só eu falar. E esse foi uma libertação total. Foi mesmo uma libertação total. Eu acho que é mesmo esta passagem do medo para o amor, do medo para a entrega, do medo para seres tu e não haver mais nada e só contares contigo e entregares. E claro que é completamente diferente o resultado. É Sim. completamente diferente o resultado e o engagement porque te entregas, acho eu.
de entregas. E isso ainda é um percurso que eu estou a fazer, mesmo nesta entrevista contigo. Eu acho que isso é um percurso que eu ainda estou a fazer. Sim, que bonito. Adorei teres trazido esta diferença. Adorei, entrou mesmo quando eu estava a dizer que eu própria tinha falado muitas vezes em público, mas realmente é totalmente diferente hoje quando falo esta coisa de falar sobre algo que só eu sei, porque fui eu que vivi e estou a falar da experiência, e falar de algo e é um aglomerado de conhecimento que nós aprendemos com Isso, outras pessoas e que estamos ali só a servir de veículo transmissor, não é? Mas exatamente. que não é a nossa história, que não é a nossa mais alta identificação, não é? Isso é totalmente diferente, sim. Mesmo que também dê um bocadinho nervoso quando nós vamos fazer essas apresentações que são preparadas, é um nervoso diferente, não é? Porque É, sabes que não vais ser, não és, se aquilo for posto em causa, não és propriamente tu que estás a ser posto em causa, é as pessoas que, se estiveres a citar Einstein, é o Einstein que vai ser posto em causa, não é? E aqui, quando estamos a falar só de nós e das nossas experiências, é quase que como é que isto vai assentar do sim, outro lado, sim, não é? Hum, exato. E é mesmo. Não há esse nervosismo, é verdade. Eu lembro-me de ir no carro e fazer esse shift do meu ego, da minha personalidade, oh meu Deus, o medo maior. Ou seja, e quando e no carro eu entrar nessa paz que durou até ao final do evento. Aquilo entrou e eu lembro-me de entrar e estar no pódio, mas a forma como é como se fosse a verdade que sai, é a verdade, é a nossa verdade, é o nosso. Então é quase só deixar fluir, é só deixar fluir. Aquilo acontece, parece que acontece, não é? Sozinho. sim. É mesmo E de incrível, é uma repente experiência incrível. e de repente tu estás ali, estás em contacto com a tua luz, e depois nós já ouvimos dizer isto várias vezes, até através de uma das nossas mentoras, não é? E é, às vezes nós achamos que temos medo da nossa sombra, mas depois quando vemos a nossa luz assustamos, não é? E depois tu tens essa experiência e eu sei porque tu já tinhas partilhado comigo anteriormente, e para ti é uma experiência que nutre bastante, mas depois é como se visses que fora de ti, hum, nas pessoas que te são mais próximas, não houve o mesmo engagement da plateia. E então, Pois não, pois não. o que é que acontece aí? Voltas depois para o teu lugar? Voltas. Exato, isso é muito interessante o que tu estás a dizer. Primeiro, a sombra e a luz, ou seja, porque nós só conseguimos entrar na luz pela sombra, não é? Ou seja, por exemplo, imagina, eu quero ser vista, é isso, e isso acontece muito no meu trabalho com os meus clientes, que é, eu quero ser promovida, eu quero encontrar amor, eu quero ser vista, mas vai vir um medo maior, ou seja, é muito desconfortável não ser promovida e é muito desconfortável não encontrar amor e é muito desconfortável não ser vista. Mas para ser vista, o que vem é que aí é que é mesmo a sombra. Então, porque eu, para ser vista, eu tenho que estar naquele de suspensão, eu tenho que ficar suspensa. Não tenho caderno, não tenho PowerPoint. Se eu falhar, falhei. Se eu, estás a ver? Não há, estou suspensa. E se eu for encontrar-me com alguém, estás suspensa, estás sob avaliação. Então essa é que é a verdadeira sombra, não é? E a sombra, como é a dualidade, a luz só vem quando não há um sem o outro, não é? Não há um sem o outro, não há. Então pronto, esse ponto é muito importante. Nós encontramos a verdadeira sombra para vir à luz, porque vai vir aquele medo que veio no carro, vai vir. Portanto, eu para ser vista, eu não, porque eu pensava, não, alguém tinha que reconhecer o meu valor e depois propor-me eu fazer, estás a ver? Então, lá está, se não visse o meu valor, eu já não ia fazer. E o meu inconsciente está-me a dizer, não, tu não queres ir aí, tu conscientemente, tu queres ir, mas inconscientemente não. Então é descobrir esse medo maior. Qual é o medo maior, efetivamente, se eu encarar isto? E lá, quando eu estava a trabalhar isto, logo veio. Eu vou apresentar, não vou esconder. Eu vou aumentar, eu vou assumir a responsabilidade deste evento que é meu, que é da minha área,
e o evento ficou efetivamente mais rico e mais valioso, mas eu preciso esse, esse Que suspense, esse desconhecido. foste empurrada e Empurrada, abraçaste essa suspensão, sim. sim. E E depois? depois, pronto, e depois eu lembro perfeitamente, nesse não tanto, porque nesse havia mais equipe e tudo, mas houve o outro em que eu falei para muitas pessoas e eu lembro mesmo, foi mesmo de coração, foi mesmo de coração eu contar coisinhas pequenas que tinham acontecido e explicar aquilo que queria dizer através de mim. E depois uma das pessoas de quem eu procurava essa validação, virar-se para mim e dizer, eu nem soube bem o que é que tu disseste. Estás a ver? E naquele momento, e depois eu lembro de partilhar, dizer, eu falei para estas pessoas todas e foi como se não tivesse tido nada, era como se fosse, estás a ver, como se não tivesse acontecido nada. Então eu acho que isso são os vários layers, então, de algo que está ali que tu precisas de fora, não é? O, o que é que eu não estou, que é a pergunta que eu costumo fazer, o que é que eu preciso desta pessoa que eu não estou a dar a mim própria? Eu estou à espera que esta pessoa me valide, eu estou à espera que esta pessoa... Isso é muito doloroso. Eu acho que é uma das minhas maiores padrões, e isso foi muito. Vem com layers, como eu vejo, vem com camadas e camadas. Eu lembro desse momento, é a tal indiferença, não é? Que eu acho que é a atualidade, não é? Que temos estado a falar também, e não faz mal. Hoje em dia compreendo que não faz mal. Nós temos que fazer por nós, pela nossa própria exposição e expansão. E se eu tenho, para mim, eu acredito que se eu tenho o resultado, que é o que eu não quero, a minha intenção não é totalmente pura em termos de amor. Portanto, eu preciso ainda de qualquer coisa. Eu preciso daquela validação. Eu preciso que aquela pessoa me venha dizer o que é que eu adorava receber. Ai, Rita, falaste tão bem, adorei ouvir a tua história e falaste daquele sítio. Ainda por cima, aquela pessoa era relacionada com esta história, então eu gostava, era só isso. E depois era só isso, era só tão giro, e tu lembraste disto, e falaste tão bem, tiveste em pé. E repara, E repara, e se calhar havia lá gente que até te adorou. disse ou pensou e até te disse, mas E as disse pessoas que tu querias que te dissessem não disseram. exatamente, que é a nossa autoridade, ou seja, as pessoas que ativam em nós as nossas feridas, como tu disseste, não é? Sim. E aquela pessoa, sim, eu lembro que a pessoa maior, e ela era mesmo espetacular, maior, estava sentada ao meu lado, e quando eu me sentei, ela disse, espetacular, tipo, que bem, imagina, não percebo, quem é que quer saber desta outra pessoa? Eu, porque é a minha autoridade, e nós criamos estes relacionamentos nas empresas e onde quer que estejamos, que nos provocam estes gatilhos para a nossa cura, não é? Mas esta pessoa é muito difícil. Era mesmo lidar com esta indiferença, hum, independentemente do que eu fizesse. Pronto, eu sinto que isso é. Pronto, nós temos os padrões MOR, tá? As sombras MOR, que, e a solução da sombra está numa vibração que nós temos que alcançar. É assim que eu vejo. É por isso que vem várias camadas, não é? Nós não, o nosso padrão foi criado de um determinado vibração, energia, conjunto de pensamentos, as coisas que nos magoaram, não é? E nós vamos abrindo, 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 abrindo até chegar a um ponto em que, pronto, é a flor que abre, não é? Totalmente. E então eu sinto isso. E essa pessoa foi mesmo muito um grande trigger para mim, e mesmo na minha atividade corporate, e mesmo depois, e mesmo agora neste tema atual que nós falamos da indiferença, sempre foi um tema importante para mim. Sim, e eu lembro-me também tu um dia teres partilhado comigo que depois também há um telefonema que tu fazes a uma pessoa que também adoravas que tivesse validado e que também não Não sentiste essa validou. validação. Não, eu lembro de chorar e dizer, oh meu Deus, eu falei para 750 pessoas. E pronto, é como se não fosse nada. É Uhum. como se não fosse nada. E pronto, isso é muito. É, é, E é o isso, receber, é o isso faz, oposto do que a pessoa quer, é o oposto do que a pessoa gostaria de receber. sim, que é mesmo que hoje tu sabes, não é? Sabemos que é mesmo aquela mensagem de és tu que tens de validar a ti próprio, não venhas atrás Validar, de mim para validação, não é? sim, sim. E para mim é sempre dois pontos. É a pergunta, as duas perguntas que eu faço é o que é que eu quero receber, como eu disse, do outro que eu não estou a dar a mim própria,
e é onde é que eu sou assim, porque isto é a minha maior sombra também, Onde é que que eu é o sou assim? inconsciente, onde é que eu sou assim, porque, ou seja, nós, Deixa-me só repetir. O que é que eu o que é que quero eu quero receber receber dos que não outros, estou a dar em que não mim estou a dar a própria? mim própria, e a segunda é onde é que eu estou a dar isto, porque assim, nós não podemos receber uma coisa que não estamos a dar. E as pessoas que mais gatilhos emocionais nos provocam, elas estão a mostrar a nossa sombra mais inconsciente. Então nós projetamos no outro, não é? Ou seja, nós projetamos a nossa sombra no outro porque não a conseguimos ver em nós próprios. Nós associamos ser indiferente é mau, porque sofremos muito. E tu, Ana, sabrás explicar isto muito melhor do que eu, ou sofremos emocionalmente ou sofremos fisicamente Uhum. por ser assim. Então nós pomos na nossa sombra. Assim nunca. Isto eu nunca vou fazer. Eu nunca vou fazer isto. Ok. E Então, se eu tenho a minha sombra que eu sou indiferente para os outros, o estar a falar para muita gente sem ter validação, no fundo, vai trazer cada vez mais essa dor, não é? Se eu tenho essa sim, sombra, quando eu estou a falar para muita gente, e se eu pois não estou a ter feedback, principalmente as pessoas que gostaria, então eu estou cada vez mais em contacto com essa dor, com essa sombra, não é? Pois, tu querias, é assim, ou seja, tu vais sempre ter os dois lados. O que é que vai acontecer? Eu, como eu sofri com a indiferença, certo? Eu vou ter um overcompensation da outra pessoa nunca se sentir indiferente. Então, a maior parte da minha vida vai ser Hum. o oposto. Eu vou querer que toda a gente me veja como eu valido imenso. Eu nas minhas equipas, a pessoa faz qualquer coisa, eu fazia, agora já está mais equilibrado, mas é espetacular. Se a pessoa não fizesse erros, eu Ok. completamente, Isso é a segunda parte, que é tu estás a dar aquilo que não tiveste, porque como exatamente, sabes que não ter aquilo traz uma dor muito grande, eu e como tu dou não imenso queres que o aquilo. outro sinta essa dor, então tu Exato. estás sempre a validar e estás sempre a dizer é ótimo, maravilha. Ok. Exatamente. Então eu vou negar a minha sombra no meu comportamento de persona. A persona é o que eu quero que as pessoas vejam. E a sombra é o que eu não quero que as pessoas nunca me identifiquem dessa maneira. Então as pessoas vão vir à minha casa, ou vão chegar a mim, e eu vou ser super querida, eu vou fazer super acknowledgement, e eu vou, pronto, Uhum. fazer aquela pessoa sentir super especial, e eu vou dizer que tudo o que ela tem é especial, ou seja, não é de um sítio de, não vou mentir, eu não vou dizer, mas eu vou acknowledge tudo aquilo que eu sinto. Por exemplo, uma pessoa que não se sente bem em elogiar tanto, ou em dizer, não, eu se eu gosto, eu vou dizer, eu adoro a tua camisa, estás tão gira, eu adoro a tua companhia, eu vou ser, não vou hold back anything, pronto, isso é a primeira parte. Mas depois, ou a segunda, como estavas a dizer, as duas partes, mas depois, se eu recebo indiferença, não é possível que eu não seja indiferente, não é possível, nós não podemos receber algo que não estamos a dar. Então, vai haver uma parte de mim em que eu estou a ser indiferente, vai haver uma parte da minha vida e vai haver pessoas, e geralmente ou é mais ou seja, geralmente a sombra externamente, tu estás no overcompensation, mas internamente, se calhar em nível pessoal, em casa, contigo própria, tu és essa sombra. Isso é o mais difícil de reconhecer. E eu lembro-me, Ana, muitas Contigo vezes eu fazia própria e nas pessoas comigo que te são própria. mais mais próximas e que vivem mais de perto contigo. Sim, geralmente o que acontece é que tu fazes isso, ou seja, tu pensas assim, não, não, eu não sou assim, eu não sou assim. Eu lembro-me no meu journaling, no princípio das sombras, eu escrevia, não, isto não é assim, eu não sou assim, eu tenho a certeza, eu escrevi, eu tenho a certeza que eu não sou assim. Mas hoje eu sei. É aquela frase, as pessoas são o teu espelho. Elas não são a tua sombra, elas são o teu espelho. E, portanto, hoje eu sei, se uma pessoa me está a provocar um gatilho emocional brutal, eu sei que eu tenho isto em mim. Eu sei que eu tenho que corrigir isto em mim. Só que é tão inconsciente que tu não vês. Mas depois, quando te apercebes, pensas: caramba, eu sou exatamente assim. Com esta pessoa em específico, eu esqueço-me das datas, ela liga-me ou manda mensagem e eu nem sequer respondi. Estás a ver? Portanto, nós achamos que quando o outro tem um gatilho emocional, que nós somos o oposto daquilo. E é verdade. Conscientemente, somos o oposto daquilo. A nossa energia e o nosso esforço é gasto em sermos aquilo. E depois, quando reconhecemos, vem o equilíbrio, em que já não precisamos de ser sempre assim,
e vamos equilibrar onde não éramos. Portanto, quando a sombra vem ao de cima, nós já podemos viver num sítio que é sem medo e por amor. Então vai haver reciprocidade, vai haver equilíbrio. Sim, podes só dar um exemplo mais específico que é, ok, aquela parte que tu explicaste que, ok, como tu recebias a indiferença, então tu és aquela pessoa que, ou seja, nunca ninguém na tua presença vai se sentir indiferente porque tu vais sempre dar, Exatamente. pelo menos vais dar sempre o teu melhor para validar a Sim, pessoa. sim. E se a pessoa ainda assim se sentir indiferente é porque realmente é uma sombra dela, porque tu estás a dar sempre o teu melhor Sim, sim, sim. para Ou seja, eu vou-me aquela. tornar indiferente. Eu vou garantir que esta pessoa se sente super Ok. importante e E super esse é o jogo. Então validada. tu tornas-te indiferente porque Eu vais dar desapareço. o palco a essa pessoa. Para que ela não se sinta indiferente, tu vais te tornar indiferente. Ok, foi essa parte que não ficou clara para mim. Então, e depois e depois tu vives dentro de ti essa indiferença. Ou seja, imaginando, por exemplo, um grupo de pessoas que vai jantar à tua casa. Então estou-te a imaginar a preparar tudo, a ter tudo, não é? E depois no fim do dia as pessoas vão todas embora e há uma parte Agora de é ti que que tu disseste tudo. se Sim. sente o coração cheio porque esteve lá para as pessoas e saíram todas satisfeitas, mas há outra parte de ti que sente, então e eu? Não. Isto é super importante o que tu disseste, este exemplo. Porque nesse exemplo que tu deste, há uma parte que eu fiz exatamente isso. E eu sinto-me super bem. Porque conscientemente não é importante para mim eu ser importante. Não para essas pessoas. Estás a perceber? Mas nesse jantar, se calhar, imagina, eu não fiz a comida preferida do meu filho. Estás a perceber? Ok, Ou seja, eu fui, a minha indiferença não se reflete nas pessoas que vieram, mas se calhar, imagina que vem alguém e tu dás mais importância a uma pessoa ou a outra. Ou onde é que está a indiferença? Porque a indiferença ela vai existir. A indiferença ela vai existir. Então, dentro de mim, com aquele grupo, eu estou bem, porque esse é o papel que eu quero ter. É assim que eu me sinto bem, que a outra pessoa esteja bem, para não sofrer o que eu sofri. Mas onde é que eu estou a ser indiferente? Onde é que eu comigo estou a ser indiferente? Por exemplo, se calhar eu não comi, eu não cuidei de mim, e se calhar eu tive ou fiz alguma coisa que já estava muito cansada, mas fiz na mesma. Estás a ver onde é que eu estou a gerar indiferença? Porque ela vai existir. Se eu estou a receber, ela vai existir na minha vida. Faz sentido? sim, no fundo projetas o teu cuidado todo no outro e às vezes já é em esforço, não é? Há uma parte que é por gosto, porque eu sei que tu és esta pessoa que também gosta de receber e gosta que as outras pessoas se sintam bem, mas há uma parte que tu fazes em cima disso que já é por esforço, tipo, já não é preciso tanto, porque a pessoa quando vem vai gostar de tudo o que preparaste para ela, mas também vai gostar da tua energia, que tu estejas bem, que tu estejas alinhada, ah, e até isso tu se calhar escondes, não é? Depois escondes o teu cansaço e escondes. E aquilo que eu percebi no que tu disseste foi que ao fazê-lo pelas pessoas que normalmente não são as pessoas que estão normalmente do dia a dia contigo, no meio disso acabas por esquecer uma pessoa que está no Ou dia a a mim dia própria. contigo, a Sim, ti exatamente. própria e no exemplo que tu deste, mas de repente está ali o meu filho e que diz eu não fiz a comida preferida dele e tu sentes, ok, eu trabalhei tanto, eu fiz tudo para estar tudo perfeito e só porque eu não fiz a tua comida preferida é como se isso fosse uma falha, ou seja, fica tudo é indiferente, tudo o que eu fiz é indiferente só porque eu não fiz aquele prato para aquela pessoa. Pois não a trataste da mesma forma, talvez. Não a Uhum. trataste da mesma forma, com Sim, indiferença. Sim. sim, sim. Isso é interessante E perceber, então isso porque volta para ti, para que tu possas olhar, é isso que estás a dizer na questão da na questão da agora foi este uau, 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 foi o meu telefone a tocar. Esqueci-me de pôr em silêncio. Hã
na questão de tu dizeres que a outra pessoa vai espelhar, não é? No fundo nesses grupos vai sempre haver uma pessoa que vai espelhar, no fundo foi o que te aconteceu já no Dubai, não é? Ali estás tu a falar para 750 pessoas e há N pessoas que te dizem que adoraram e há uma pessoa que te serve para espelhar, tipo, não foi Sim, grande coisa. Então, sim, nesses grandes grupos, tu vais sempre brilhar para muita gente, mas vai haver uma pessoa que te vai trazer essa consciência. Ainda falta isto, ainda falta trabalhar isto sim, ainda está aí dentro. sim. O exercício é quando esse gatilho vem, porque isso é um gatilho, Sim. é mesmo é assumir esse espelho. Onde é que eu faço isto? Uhum. Porque não, como não é possível eu receber algo que eu não estou a dar, só que esse dar é inconsciente, por isso é que eu só o vejo no outro, e por isso é que o gatilho emocional é tão forte. Quanto mais forte é o gatilho emocional, maior é a minha sombra. Então, nesse momento, eu tenho que assumir o espelho e dizer onde é que eu faço isto. E apesar de eu conscientemente não o ver, eu tenho que olhar para a minha vida e olhar para as pessoas à minha volta e perguntar-me onde é que uma pessoa faz alguma coisa e eu não prestei atenção, ou eu desvalorizei, ou eu achei que era mais importante fazer outra coisa, ou eu estava ocupada e então não dei a devida atenção, ou eu não celebrei. Uhum. Então, eu tenho que olhar para mim e reconhecer se eu estou a receber isto, onde é que eu faço isto? Mas como é inconsciente, é um processo Ok, de ok, libertação da ok. sombra. Acho que agora ficou claro, ou seja, por um lado compensas, mas por outro lado há sítios onde não estás a dar. Isso, E porque senão não podias receber. é esta a divisão. Por um lado Exato, estás na luz, a dar luz, mas exato, por e outro validar lado todas há as sítios que pessoas. não estás a dar, há sítios que estão apagados, estão na sombra, não é? Não estás a Isso é o dar. desequilíbrio da sombra. Estás na dualidade. Ou estás sempre a dar, só que dás, não é? Estás sempre a dar. E essa energia de estar sempre a dar é demasiada e por isso é que a pessoa fica cansada, mas não estás a dar noutros sítios. E quando tu és livre, então tu começas a agir por amor. E tu vais dar em equilíbrio. Vais dar em equilíbrio. E já não vai haver um lado que não tem e já não vai haver o outro lado que tem. Tu vais ser uma dádiva e vais dar de forma natural. Então, o equilíbrio vem de tu abraçar estes dois polos. Ok, ok. E pronto, e de uma forma muito natural Sim, foi um bocado para o teu trabalho, não é? Isto é o trabalho que tu fazes hoje, ajudar as pessoas a verem este puzzle, não é? A verem, ok, há aqui a indiferença, ah, e tu por um lado estás, e depois a pessoa diz, não, mas eu não sou assim para ninguém, porque é que as pessoas são assim comigo? isso, Então isso. tu vais estar a dizer, não, repara, aqui deste lado tipo, é o teu lado luz e estás a projetar para os outros, valorizas e cuidas e fazes tudo pelos outros. Mas há aqui outro lado, e que se calhar é o lado onde tu estás incluída, não é? Que, em que tu estás a ser indiferente para ti própria, tu não estás a cuidar de ti, e também há pessoas neste lado, que se calhar são as pessoas que até são mais representativas na tua vida e mais presentes, que estão ligadas a ti por laços muitas vezes familiares, não só, e que tu achas que estás a cuidar e achas que não estás a ser diferente, mas se olhares bem para a sombra, se trouxeres um bocadinho da luz para a sombra, vais perceber não só a indiferença que estás a ter contigo própria, mas a indiferença que também estás a ter com cada uma Sim, destas pessoas sim, e sim. que conscientemente negas. Dizes, eu não sou Exatamente. essa pessoa, Exato. mas o inconsciente encarrega-se de tu seres também essa pessoa para essas pessoas, para que essas pessoas te possam dizer a ti: olha, tu estás a ser indiferente para mim, para que então tu sintas a dor. Então Exatamente. é o caminho da cura e esse é o portal, não é? Esta dor depois nasce como um portal da cura. Sim. É o reconhecer em ti. Eu acho que isso é o mais difícil. E hoje em dia já não tenho. Eu já sei. É mesmo. O meu gatilho emocional é o meu ponto de saída. É Uhum. por aqui. E é mesmo onde é que eu estou a dar, onde é que eu estou a dar. E isso é o mais difícil que eu acho das pessoas reconhecerem. Porque é a tomada de consciência. Eu tenho que tornar consciente que é completamente inconsciente. E o trabalho das sombras é espetacular. É Ok. espetacular. Então, no fundo, foi toda esta tua jornada do Dubai, não é?
em que tu tiveste que lidar com luz, tiveste que lidar com sombra, tiveste que lidar com imensos gatilhos emocionais, calculo, não é? Com imensos medos, com lidar com será que eu vou ser capaz de lidar com será que eu sei como é que vai ser isto? Então, de alguma forma, foi quase um curso, não é? A tua própria experiência de vida foi o curso, naturalmente com coisas que tu também foste estudando, obviamente, mas principalmente a tua experiência foi uma experiência de lidar sempre com estes aspectos, não é? Um dia eu estou a falar para 750 pessoas e as pessoas estão a amar, e o outro dia eu estou a olhar para a pessoa que eu mais queria que me validasse e não estou a ter essa validação. Hum, Ou um dia eu estou casada e estou a ter a vida de sonho é espetacular, tenho os meus filhos, consigo ter tempo para eles, consigo também ter o meu part-time e também estar a ter essa sensação do que é trabalhar e receber, que de resto era uma coisa que eu sempre tive e também queria continuar a ter na minha vida, e no outro dia estás tu a enfrentar a tua sombra, tipo, estás tu sem o teu marido, só com os teus filhos e a ter que fazer esse caminho de, de perceber agora é outra coisa, não é? sim, E sim, abraçar os teus medos e abraçar, sim, adorei a tua palavra que usaste, abraçar estás suspensa, isso, não é? entregar. Um dos objetivos quando eu fui para o Dubai era tornar-me mais espiritual. E eu lembro que a casa que nós encontramos, que era mesmo incrível, supoente, e tinha imenso, eu adorava então aquilo, as casas no Dubai têm family rooms. Pronto, é assim tipo uma salinha mais pequenina, virada para a janela, às vezes pode ser uma mezanine. E então eu lembro-me foi a minha primeira expressão espiritual, em que eu tinha um sofá para me sentar e tinha algumas coisas na parede, frases inspiradoras, eu adoro citações. E então foi aí que começou a minha meditação, foi aí que começou o meu despertar, foi aí que começou o meu despertar. Foi muito interessante, eu lembro-me do primeiro diário que eu tive, o meu primeiro journal, que ainda tenho, que é capa rija, assim, cheio de dourados, e de eu começar a escrever, e das minhas meditações iniciais, eu ter imensos medos e aparecerem imensas coisas que eu não sabia o que era, e eu, ai meu Deus, eu não quero ver, eu não quero ver. E lembro-me de criar essa linguagem. E depois eu logo em 2010, eu fui para o Dubai em 2007, em 2010 tirei o meu primeiro curso de coaching de certificação, fui chamada para aquilo, achei que gostava de fazer. E depois, mais tarde, eu tirei um curso que já tem psicologia de Jung, daí é que vem um trabalho muito mais profundo das sombras, e, e aí é que, ou seja, o meu primeiro despertar foi mais no sentido da meditação, de eu começar assim esta expansão, de começar a ter rituais, de me conectar. Por exemplo, eu lembro perfeitamente de uma vez vir no carro no Dubai e sentir mesmo que eu tinha uma coisa em Portugal e eu sentia mesmo que tens que ir a Portugal tratar deste assunto. E eu fui. Portanto, esta conexão começou a acontecer. Assim, vinda do nada, eu lembro de estar a ouvir James Blunt no meu carro e aquilo, brum, aquilo, ai meu Deus, aqui em Portugal, tratar deste assunto. E fui. E depois, quando eu comecei este trabalho das sombras, e é que foi o grande ponto de viragem, porque havia um coach eu lembro-me que foi neste momento que eu estava a conversar com uma amiga e pronto, e esta pessoa estava a ser, era através deste coach e de haver uma criação que não era tão desejada, não é? Uma coisa que não era desejada, e ele disse-lhe, mas tu também criaste isto. E aquele momento em que eu percebi que nós éramos responsáveis pela criação, qualquer que ela fosse, aquilo para mim. Repara, eu ouvi aquilo e eu intuitivamente soube que era verdade, mas eu não sabia como é que aquilo era verdade. Mas quando eu percebi que o gatilho emocional fui eu que o atraí, eu atraio esta pessoa porque eu tenho esta ferida em mim e como eu tenho este sentimento em mim, esta pessoa chega até mim, atraída pela minha própria vibração, atraída pela minha própria sombra, atraída por aquilo que é inconsciente, que é para poder ser libertado. E quando eu ouvi aquela frase, mas tu também és responsável por isto, aí foi quando o processo da criação para mim entrou e a minha dedicação foi, pronto, foi mesmo brutal.
E o meu percurso começou por aí, foi mesmo muito tempo na identificação de sombras. Eu tenho um curso gratuito espetacular que eu acho que toda a gente devia, devia ver. E é mesmo, a pessoa ter a consciência da sombra é uma das maiores libertações que há, para depois então poderes entrar no processo de manifestação e criação. Porque eu noto muito isso, Ana. Eu noto que se tu já tiveres uma leveza em ti, por exemplo, a trabalhar com jovens, pessoas que se calhar não carregaram uma história há tanto tempo, existe. Não estou a falar, repara, tu trabalhas com trauma e com situações, portanto, não estou a falar em situações limite ou situações em que a pessoa já não tem uma vida normal, estás a ver? Ou seja, para a minha realidade em termos de pessoas, Sim. dos meus clientes, certo? Então, ou seja, quando a pessoa sente que alguma coisa não está bem na sua vida ou que tem este gatilho emocional e a pessoa começar a perceber que o poder está dentro dela para fazer esta transformação e ter esta consciência de que se eu estou a criar isto, eu posso criar outra coisa. Se eu estou a criar isto, eu posso criar outra coisa. E fazer este shift interior sem estar no papel de. Eu não gosto de usar a palavra vítima. Não gosto mesmo, porque é quase a pessoa pode se sentir ofendida, e eu também me sentia muito ofendida com essa palavra. Mas é a pessoa perceber que existe o poder para transformar isso. Isso foi um grande shift para mim. Eu acho que esse foi o maior shift, o poder da criação, o nosso poder criador. E quando as pessoas já estão muito, olha, também perdi um bocadinho, quando as pessoas já estão muito carregadas da história, que eu, por exemplo, sinto que sim, que estive, é mais difícil a libertação, porque já há muito peso e há estas camadas, e por isso é que eu sou coach de alinhamento, porque é necessário haver um processo de alinhamento para que a pessoa possa receber as respostas que precisa de receber. Porque, por exemplo, Ana, tu és esta especialista em trauma, não é? Mas há pessoas que ainda não têm acesso a ti, porque elas não estão na vibração da solução, ainda não estão na vibração do é possível para mim. Então é preciso haver um percurso de alinhamento, de expansão, de reprogramação, de poder abrir, ir abrindo, ir abrindo, ir abrindo. E quando eu vejo, por exemplo, pessoas mais jovens, e pode ser a minha experiência, mas sinto que há mais leveza porque há menos passado, há menos confirmação, há menos compounding, há menos sofrimento, há menos dor repetida, há menos padrões, e então a pessoa tem aquela abertura, pois é, pode ser assim, e há uma expansão mais rápida da minha experiência. Mas quando a pessoa já passou muitos, muitos anos a repetir o mesmo padrão, a ter aqueles relacionamentos muito pesados, dinâmicas tóxicas, vezes e vezes e vezes sem conta, é como se é preciso haver um trabalho de libertação disso. Sim. Sim, identifico muito isso que tu estás a dizer. É muito acerca do significado que as pessoas passam a dar a elas próprias e aos outros. E a sua E, identidade. e na minha própria experiência, há duas partes. Ou tu te colocas, ou a pessoa se coloca a ela como a errada e todo o mundo está certo, e aí deprime. Ou a pessoa coloca-se naquele lugar, eu estou certa e ninguém me valida, e então vem a raiva. Mas as duas têm por baixo uma enorme tristeza e uma enorme dor, não é? Uma dor que muitas vezes é um processo de trauma no sistema nervoso, eu diria 99% das vezes, para deixar sempre o 1% confirmar a exceção, há um caminho de trauma, mas sim, concordo contigo que para a pessoa ter a consciência de que há aqui algo mais profundo, tem que sair da roda do rato, ou seja, tem que deixar de andar ali, lá está, ou dizer os outros são todos bons e eu não presto, ou os outros são os demónios e eu sou Deus. Tem que conseguir sair deste ou tudo é luz ou tudo é sombra, não é? Num caso tudo é luz menos eu, no outro caso tudo é sombra menos eu. Então tem que fazer este calibrar, este alinhar, não é? Se calhar, entre estes dois aspectos, dizer não são todos bons e tu és o mau, e do outro lado, não são todos maus e tu és o bom. Vamos aqui olhar para isto de outra maneira, vamos aqui olhar para isto, como tu trazes, vamos aqui fazer estas duas perguntas, não é? O que é que eu estou a dar que não recebi?
e onde é que eu não estou, e onde é que eu não estou a dar, não é? Sim, e neste Sim. ponto é super interessante, tu E dizes são que há duas uma terceira são só duas pergunta. perguntas, mas que ajudam muito a esse Sim, alinhamento. e há uma terceira pergunta que eu faço muito nesta criação da história quando é um padrão negativo, que é o que é que me trouxe até aqui? Então, tu Uhum, vais reparar o que tu disseste da identidade, ou seja, a pessoa identificou-se com algo. Eu sou desvalorizada, eu não consigo. Ou seja, esta identificação. E nós atraímos o que somos, não aquilo que queremos, não é? Esta é uma frase do Wayne Dyer. Então, tu vais atrair para ti a tua identidade. E o que tu estás a dizer é uma pessoa que sofreu muito, ela vai se adaptar, e se calhar tu podes falar melhor sobre isso, mas a identidade dela vai ser de acordo com a sua resposta ao que aconteceu, não é? Então, é o que é que me trouxe até aqui? Que pensamentos é que são um match exato daquilo que eu estou a viver? Por exemplo, imagina uma relação em que, olha, em que uma pessoa não dá atenção, não é? Nós de certeza que o nosso diálogo interior, a nossa história interior vai ser nunca ninguém me liga nenhuma, eu faço coisas especiais e ninguém quer saber, e com isso tu vais ter uma emoção e com isso tu vais ter uma ação. Então isto é uma história antiga, isto é uma história, é um padrão. Ele revolve, nós alimentamos este padrão com esta identidade, não é? uhum. E então é esta mudança. E tu disseste uma coisa no outro dia muito bonita. Eu lembro-me que estás a falar do teu trabalho e de dizeres: eu espero abrir a luz para a pessoa já não se ver assim, já não se identificar com isto. E isso é este potencial de alinhamento, é eu desidentificar-me de uma história antiga e eu parar de repetir essa história a mim e aos outros, não é? Porque nós dizemos a nós mesmos, pois é sempre a mesma coisa, isto aconteceu e aquilo aconteceu, estás a ver, e não me dar desse registro e perceber o que é em mim é um match para o exterior, a minha realidade reflete o meu interior. Então, qual é o interior que reflete algo indesejado na minha vida? E quando tu reconheces esse interior em ti, que é inconsciente, então tu libertas. E há uma frase de Jung que eu adoro, é: eu não sou o que me aconteceu, eu sou aquilo em que me escolho tornar. E é tu aceitares o que aconteceu, reassignares, não é? Redefinires o que aconteceu e depois permitiste então ter uma nova criação. Mas tem que haver uma nova identificação, tem que haver um novo eu sou. Eu não posso, ou seja, eu para criar amor, para criar abundância, para criar qual se for o meu desejo na minha vida, eu tenho que ser esse desejo interiormente primeiro, porque ele vai se refletir. E nós achamos que somos, ou seja, que não somos a causa. Nós achamos que as coisas acontecem lá fora e por isso é que eu fico assim. Mas não, é porque eu sou assim que as coisas acontecem lá fora. E este tomar consciência do nosso poder interior e criador e criar deliberadamente e de forma consciente é o meu trabalho. E é este processo de alinhamento que permite que o faças. Ok. E que é um processo que tu também, de resto, tens aplicado também a ti própria, não é? Isso é a minha vida, sim. É a Sim, minha vida. sim. É viver estes níveis de expansão e começar com o processo das sombras, lá está, que eu acho que, e muitas vezes, tu sabes que eu envio-te as pessoas, não é? Ou seja, há processos que começam mesmo fundo, não é? E que é preciso olhar e libertar. É Ou preciso seja, libertar. desculpa lá só interromper-te aqui, Sim, Rita. sim. Uma pessoa, quando te chega, normalmente o que é que ela te. Chega-te a pedir o quê? Como é que ela A chega? pessoa sente-se desalinhada, sente que não está a viver o seu propósito, sente que não está a viver a sua vida, mas não sente que há coisas que acontecem, que estão sempre a acontecer, mas não sabe como mudar isso. Mas existe um sentimento da pessoa não estar alinhada e as pessoas conseguem identificar isso. Ok, Não é? a Tu pessoa estavas a quando dizer, olha, chega, mesmo ela já recebeu quase que uma sente-se mensagem desalinhada, interna, tipo, algo aqui tem que mudar, não está bem. algo aqui, isto não pode ser assim, não é? Mas elas chegam-te então a dizer algo que me diz que eu não estou alinhada comigo mesma, mas eu não Quero sei. transformar a minha vida, Yeah, não sei como. sim, sim. Não sei como. Então é a tal rodinha do rato, não é? A pessoa primeiro está na rodinha do rato,
depois se calhar ou porque leu um livro, ou porque teve uma conversa com uma amiga, ou porque viu um vídeo no YouTube, às vezes são estes pequenos nuggets, não é? Ou porque foi fazer uma massagem, até durante a massagem o terapeuta disse qualquer coisa que lhe tocou, ou no teu caso foste ao coaching e ouviste aquela questão da criação e passou a ser praticamente a tua assinatura, não é? Exato. É aquela primeira palavra que ouvimos, que lemos, que nos chega, e às vezes até sonhamos, e eu sei que tu também adoras os sonhos, e já vamos falar sobre isso, que nos chega e que vem como uma pergunta, então, mas o que é que se está aqui a passar? E então a pessoa chega assim a ti, e depois Sim, tu vais guiá-la nesse trabalho dessas perguntas, não é? sim, No fundo, dessas 3 perguntas que vão estar muito na base, e vais guiá-la a ela perceber qual é o papel dela na criação desse desalinhamento, não é? isso é. E é uma altura espetacular, porque assim, eu trabalho com pessoas, às vezes ao longo de vários meses, e eu dou sempre a dizer a mesma coisa. Esta conversa que eu tive aqui, esta é a essência do meu trabalho. E depois chega a um ponto, chega a um momento em que a pessoa me diz assim: Oh meu Deus, eu percebi! Eu percebo o que é que tu querias dizer, eu percebo que eu estou a criar esta experiência, eu percebo que a minha responsabilidade nesta experiência. Então, isso é um momento muito transformador. Eu acho que o facto das pessoas das vidas não se transformarem, é a pessoa não ter essa consciência do seu poder. Isso eu acho que é o mais difícil. E então, ou seja, para mim há 3 fases. Há a parte da libertação, tenho que investir. Então, se uma pessoa vem até mim, eu tenho que ver o que é que está aqui. É porque a pessoa, eu quero um desejo consciente, conscientemente eu quero uma coisa. E a pessoa está a fazer tudo para alcançar essa coisa, mas o subconsciente vai dizer não, tu não queres ir aí, porque o medo de ir aí é grande demais. Tu não vais querer ir aí, porque se tu sentares à mesa, eu vou dar exemplos simples, está bem? Imagina, tu queres conhecer uma pessoa, mas é aquela sensação de, ok, então vamos lá, vamos sentar à mesa com esta pessoa. A pessoa, ai, já não vai beber álcool, já não vai beber água, ou já não vai, estás a ver? É os medos todos de ser julgada. Ah, eu quero ser promovida. E depois, ok, então vamos lá a essa promoção. Vamos lá, que se acontecesse exatamente como tu querias, como é que era? Ai, eu tinha que ir falar com o administrador, eu tinha que ser chefe das minhas amigas. Ai, estás a ver? Há um medo maior. Então, quando conscientemente nós queremos um desejo, mas ele não acontece, é porque há um medo maior. E esse medo tem que ser aberto. Então tem que haver essa libertação das sombras. E pronto, e quando já entra numa fase muito profunda, a meu ver, já tem que ser especialistas como tu. Quando estou em trauma, coisas que já são muito pesadas ou mesmo pesadas no Questão do sentido, corpo, todo o questão do peso, corpo. exato, todo o peso se transforma em luz, todo o peso se transforma em leveza, não é? Mas coisas que já têm que ser vistas pronto, com uma pessoa da especialidade, e por isso é que eu acredito mesmo muito no teu trabalho e que é tão necessário, porque essa parte da libertação tem que existir, essa desidentificação com o padrão. O que é que eu estou aqui? Qual é o medo maior? Se eu sei ser daqui, não é? E depois entra a fase de alinhamento, nós conseguimos mesmo elevar-nos, elevar a nossa vibração, o nosso bem-estar, o nosso amor próprio. É preciso haver, olha, um jardim, porque a terra era árida, estás a ver, não regámos, não, e é preciso haver, ou seja, nós não passamos a realização é instantânea, não é? Mas nós precisamos de criar esse espaço, de criar um nível de bem-estar, de criar limites, de criar amor próprio, de nos dar a nós próprios o que queríamos receber dos outros, de meditar, de estar bem, de estar em conexão, de estar em alinhamento, para então começar a criar de forma consciente. Para então, a última fase, que é o embodiment, é tu tornaste hoje a tua visão, não é? É tu começares a agir dessa visão, é tu começares a pensar dessa visão, é tu começares a trazer para o momento presente aquilo que é o que tu te queres tornar, porque já és essa pessoa, mas tem que haver essa desidentificação, esse espaço de bem-estar, para então tu poderes agir desse lugar. E este processo, pronto, pode ser mais demorado ou menos demorado, lá está, consoante a carga, consoante a vida, consoante as experiências e consoante o que a pessoa também se permite acreditar em si própria e no próprio processo de transformação. Obrigada por essa explicação. Agora consigo ver este alinhamento de uma forma mais clara, que é
a pessoa tem um desejo, mas está sistematicamente a dizer a si própria que aquilo não é para ela ou que os outros não a deixam chegar a esse desejo. Então ela vem a ti e diz: eu tenho este desejo, mas isto não está a acontecer, seja uma relação, seja uma promoção, seja o que for, ou seja até, sei lá, emagrecer ou o que for. Exato. E quando ela vem, tu ajuda-la a perceber que ela quer aquilo e acha que o que está a impedir de ter aquilo é uma coisa que na realidade não é, porque o que a está a impedir a ter aquilo é o medo que ela vai sentir quando se puser em ação para ter efetivamente aquilo. Exatamente. E o Que é seu esse tal, inconsciente, que é esse tal medo maior que tu falas. que é o E, que descobre no trauma. exatamente. E depois esse medo maior, há de haver alturas que, ou seja, o próximo passo será, então tens que abraçar o medo. Há aqui um convite a abraçar este medo se tu queres aquele desejo, ou então no limite a pessoa só consciencializa que há aquele medo maior e por isso simplesmente pode decidir, não, este realmente é um medo muito grande e eu para abraçar este medo, mais depressa eu abdico daquele desejo do que abraço este medo. E então aí é preciso, como tu estavas a dizer, regar primeiro, ou seja, ok, tu não tens que ir abraçar o medo sem te vestires primeiro, sem te cuidares, ou seja, dar recursos, é preciso dar recursos e também é esse o trabalho que fazemos no trauma de resto. Eu acho que todos os terapeutas fazem este trabalho, Isto. fazem a níveis diferentes, não é? Fazem a Exato, níveis, em camadas exatamente. diferentes, Fazem mas assim todos camadas fazemos este diferentes. trabalho. E é Exato. ok, agora que está identificado o medo que te impede, quais são os recursos que tu vais precisar para, para conseguires, se queres Isso. mesmo aquele teu desejo, se aquilo é mesmo importante para ti, que recursos é que tu te vais vestir e dotar para que consigas então abraçar o teu medo. E no exemplo que tu trouxeste, o teu próprio exemplo, que tem sido o teu embrace de vida e que em certa medida ainda está presente, ou seja, o medo não é da indiferença, que é aquilo que no fundo contavas a ti Isso. própria. A Eu tenho indiferença é a medo da indiferença, eu criação. não quero a indiferença, Isso, então eu fujo da exatamente. indiferença. O medo, lá está, o medo nunca é da sombra, o medo é da luz. O medo não é da indiferença, o medo é quando eu for para, para o Para a center luz, stage, não é? O que é que vai acontecer? exatamente. Aí eu vou estar em Exatamente. contacto com o medo maior. E esse é o medo, não é? O medo da indiferença é só tipo a primeira camada. É, É o que me chama a exatamente. investigar. Uhum. Sim, exatamente. Disseste imensas coisas importantes, Ana, agora no que acabaste de dizer. E esse é um exercício muito que eu faço, é ok, então vamos lá, vamos viver esse sonho, esse desejo. Eu acredito muito que o desejo, porque eu costumo muito dizer aos meus clientes, nós é que escolhemos se nós abraçamos o medo com o balde ou com aquela colherinha do sal. Estás a ver? E há coisas que, imagina, no exemplo que eu dei de nós irmos conhecer alguém. Ok, eu percebi a minha sombra. A minha sombra é que a pessoa se desinteresse de mim. Eu dizer a coisa errada, eu fazer a coisa errada. Então nós aí vamos com o balde. Não há, qual é o risco? Ok, eu acabo de conhecer uma pessoa, vamos sentar à mesa. Para mim, a viagem do amor é uma viagem de etapas. Então nós não podemos ficar muito apegadas. Temos que ir a jogo, temos que ir a jogo. Então, para mim é o balde, no amor é o balde. Eu chego lá, eu vou pedir o que eu quero, eu vou comer o que eu quero, eu vou falar do que eu quero, eu vou aceitar o medo instantaneamente, não há problema nenhum. E depois há outro, como por exemplo o medo que eu trabalhei contigo, que tem mais a ver com o medo de ter sido assustada, estás a ver, o medo de que se virem contra mim, o medo. Então aí eu não vou, é claro, beber um balde de embrace de transformação, estás a ver? Não, Porque eu aí já é vou visceral, aí já vem do corpo. isso do Sim. corpo. E eu lembro-me perfeitamente de quando nós trabalhámos isto, tu me dizeres, eu não saber exatamente, não é? Porque isto é uma ação muito clara, muito clara. Este é o embrace, esta é a tua sombra, pum, já está. Naquele momento entras em luz, não há dúvida. E nesse é algo que é tão inconsciente e tão lá dentro que são aqueles medos que nós nem pensamos, nós não queremos pensar. E tu podes vir uma vida inteira sem chegares a esses medos. Claro que a vida não se vai expandir tanto, mas há medos, os maiores medos, os medos mais profundos, aqueles medos que nós
nem queremos pensar, não é? Que, como tu sabes, pronto, esse medo veio ao de cima por causa de um confronto que existiu, inusitado, completamente inusitado, mas aí é quase, oh meu Deus, isto está aqui, isto tem várias implicações. Então aí é mesmo a colher de sal, é eu respeitar o meu corpo, respeitar como eu estou. E eu lembro uma coisa que tu disseste que me ajudou imenso, que foi ouve o teu corpo, ouve o teu corpo, ai, o nosso corpo. Sabe tudo, sabe se é para ir, sabe se é para ficar, sabe se é para falar, sabe se é para recuar, sabe se é para avançar, sabe tudo. E então aí é um processo de atravessar mais lentamente. E há ambos, não é? Mas o processo é o mesmo, como tu dizes, o processo é o mesmo. Até atravessar, mas é preciso atravessar. É Uhum. preciso atravessar, é preciso ir ao fundo. É preciso dizer, é preciso falar, é preciso virar-nos do avesso, não é? E entregar, também entregar. Sim, sim. Obrigada. Tão lindo. É um trabalho tão bonito, não é? Quando podemos guiar, guiar alguém, não é? Guiar, porque a pessoa é que vai fazer o seu próprio caminho, mas poder ser esse guia de alinhamento, não é? Que tu Sim, és, hum, e que é só fazendo perguntas, não é? É quase colocar as perguntas que a pessoa nunca se colocou a si própria. Porque depois as respostas estão dentro, é assim, tu não sim, sabes porque é que a pessoa não vai ao tal almoço ou não pede a tal promoção, tu vais só perguntar. E a pessoa, ao receber as tuas perguntas são aquelas que ela nunca fez a si própria. E hoje em dia fala-se às vezes, é como em todas as profissões, fala-se bem e mal dos coaches. E é um bocado isto. O coach só faz perguntas. O coach vem desta raiz de que era aquele que conduzia a carruagem e tu estás em Sintra e se houvesse uma carruagem, agora é o táxi, não é? Ou o Uber, mas tu dizes, vamos supor, estás em Sintra, mas não conheces o caminho para Lisboa. E então vais chamar o Uber e vais dizer, olha, eu quero ir para Lisboa. E ele vai guiar. E no fundo pode é perguntar-te, olha, por aqui está muito trânsito. Quer antes ir por ali, que é um bocadinho mais longe, mas não estamos tão empatados no trânsito e talvez em termos de tempo compense. Então ele só vai fazer perguntas. É, a que horas é que quer estar em Lisboa? E ele vai-te responder: olha, não sei se vai conseguir estar a essa hora. E se calhar sim, quer telefonar, quer avisar, e tu é que vais sempre sim. respondendo. Então, o coach é isto, é aquela pessoa que nos vem trazer as perguntas que nós, porque estamos dentro dos nossos próprios processos, assim como tu às vezes fazes-me perguntas, que eu também sou coach e sou terapeuta, e só que nos nossos, é aquela coisa, ninguém é bom advogado em causa própria. Nos Pois, nossos claro. processos, é muito mais fácil quando temos alguém que nos faz as perguntas fora de nós, que nos guia. Sim, E sim. nós, Pois, e quando começamos a responder, então estes aha moments, que é possível ter quando nós estamos na presença de alguém que pura e simplesmente põe a nossa voz fora de nós, que é aquilo que tu estás a dizer, então o teu desejo é isto, isto, isto. Ok, então bora lá. bora E lá, a pessoa, exatamente. finalmente uma Sim, pessoa ouviu-me, bora lá. Então, as pessoas estão sempre só a dar conselhos, bora lá. Então, como é que é? Como é sim, que é sim, para ti? sim. Quando vais lá para o almoço e estás a almoçar com aquela pessoa que tu queres mesmo Vem estar? logo a onda do medo. Porque Ai, fora, porque se não é um coach, a amiga o que é que vai dizer? A amiga vai fazer precisamente o contrário, que é, não vai validar o medo, porque se calhar a amiga também tem o mesmo medo. E a amiga o que é que vai dizer? Não, vai correr bem, olha, vais ao cabeleireiro, pões aquele vestido, olha, vais para aquele restaurante que é espetacular, olha, ele é espetacular, eu já o conheci, eu já falei com ele. Então a amiga o que vai dizer é, vai correr tudo bem, mas dentro do corpo não está a correr tudo bem, amiga, não está. Por mais eu percebo tudo o que tu estás a dizer, mas dentro de mim, isso não é isso. Então o coach aquilo que vai fazer é, primeiro vai validar o que é que está dentro da pessoa, não é? E depois, ok, e exato. depois vamos lá ver, vamos lá pôr Sim, a sim. luz lá dentro e perceber melhor qual é a dinâmica interna que está aqui a Sim. acontecer. E é lindo. Eu acho que nessa metáfora que tu disseste do GPS, eu acho que no meu caso de alinhamento,
ainda vou um bocadinho mais longe que eu, ou seja, a própria pessoa já tem o GPS. Eu acho que o que eu faço é que a pessoa não perca a sua visão divina, a sua essência, ou seja, porque o teu eu verdadeiro está sempre conectado contigo, a tua alma, o teu espírito, e nós perdemos essa conexão. E nós sabemos que essa conexão não existe quando nos sentimos desalinhados. Então é quase como se o teu eu, o alinhamento é tu conseguires ver a tua realidade através dos olhos do eu verdadeiro e viveres canalizando essa energia, não é? Os teus desejos vêm dessa energia, vêm de algo maior, vêm de algo que não está preocupado com estas questões do dia a dia. E então nesse GPS é mesmo tu reconheceres se estás a sentir-te mal, se estás em baixo, se estás desalinhada. Não é a vida, a transformação da vida tem a ver com tu veres a tua verdade, tu regressares a ti, tu veres, ou seja, tu já tens o caminho. Como estás a dizer, todas as pessoas têm todas as ferramentas, todo o poder pessoal para fazer tudo. É só uma questão de reconhecer este desalinhamento e de entrar neste alinhamento que já é a verdade da pessoa, não é? Aquilo, o GPS já está lá, o desejo já está lá. Isto é o destino, isto é o destino. Então é mesmo nesta entrada, é quase como se eu fosse no lugar do lado, não é? A ver, olha, agora ai, fiquei aqui, aconteceu isto e estou-me a sentir tão mal. Imagina mesmo neste exemplo, eu fui e a pessoa não me ligou mais, entrou em desalinhamento. Se está a pensar mal de si própria, se está a pôr-se para baixo, se está a criticar-se, se está desalinhada, está a dar voz ao ego, está a dar voz à história antiga, está a dar voz, e é a outra voz, a voz da verdade. E é este processo, não é? Este processo da pessoa reconhecer em si todo o seu potencial e poder. E é espetacular. Rita, eu queria ainda falar contigo sobre sonhos, mas acho que vai ficar aqui o mote para Para uma depois. outra conversa, Sim, porque sim, acho que é um sim. tema tão lindo e há bem pouco tempo tu ajudaste-me a desembrulhar aqui um sonho e que desapareceu, pelo menos até hoje, ainda não voltou. Foi lindo Tão esse bom. momento, inesquecível. E eu gostava muito de falar contigo também sobre os sonhos. Agora, Fazemos outro. exatamente, agora que, Fazemos outro. pronto, já falamos também sobre ti, quem és, não é? Quem é a Rita, e que já sabemos que tu és esta filha, esta irmã, que tem uma outra irmã mais velha, que tem estes dois pais, os teus pais também ainda são vivos, que tem sobrinhos, que tem dois filhos, Sim. que fez esta jornada de quando era miúda, os pais foram para Macau, ela esteve em Macau, depois os pais voltaram, depois ela casou, ela teve os seus filhos, foi para o Dubai, no Dubai passou por as suas grandes experiências já na idade adulta, não é? Que muito condicionaram ou guiaram, não é? Ou as duas coisas, as escolhas, ou seja, foi aquilo, lá está, foi o GPS da tua alma a todo Isso. momento, já que não tinhas coach, Exato. a nossa alma nunca nos abandona, não é? Então, nem que seja colocar-nos a dor de um divórcio, a dor de, de eu não estou a conseguir ganhar o dinheiro que preciso para alugar a casa que preciso, eu não estou a conseguir ter o sponsor que preciso para estar neste país, ou seja, tudo isso foram sempre os empurrões que fizeram com que tu te movimentasses ao longo da vida. Sim. E neste percurso há pessoas que nos são gratas e há pessoas que são magoadas por nós. E muitas sem qualquer intenção, que nós não temos a consciência, e o caminho é a nossa reparação. É a nossa reparação. Isso que tu trouxeste, é esse encontro com o eu verdadeiro, e a partir do eu verdadeiro olhar para nós. E quando nós olhamos para nós, até me estou a arrepiar agora, a partir do eu verdadeiro, não há julgamento. Não há julgamento, só há compaixão. Às vezes as pessoas perguntam-me como é que eu sei quando é alma a falar? É quando não há julgamento, só há compaixão. Só há compaixão. Porque, e eu há dias dizia-te, dizes, ai, mas eu fiz isto mal, fiz aquilo mal,
Eu dizia: "Tu fizeste coisas mal", claro que sim, mas tantas também tu fizeste bem, não é? E então é este o caminho e nesse mal é aquilo que tu trazias, nesse mal, que lá está, não há nada de errado, nesse mal que nós acabamos por fazer às pessoas que se cruzam connosco no nosso percurso, às vezes de uma forma totalmente inconsciente e não deliberada, nesse mal há bem, porque estamos a servir o GPS Estás a dessa outra ativar, pessoa. exatamente, estás É a um ativar o que a pessoa precisa para libertar. Exatamente, que é isso a grande base do teu trabalho, que é nós estamos todos a co-criar, não é? Uns com os outros, e quando tu magoas o outro, quer seja, eu acho que é sempre de uma forma não deliberada, não é? Porque mesmo quando eu vou deliberadamente fazer isto, atrás deste deliberadamente está uma história, não é? Portanto, acho que é sempre de uma forma não deliberada. Quando eu, no meu percurso, acabo por magoar alguém, eu estou a servir a cocriação dessa pessoa, assim como a pessoa que me magoa a mim está a servir a minha cocriação, está a servir este puzzle, que é uma palavra que tu também trazes ao teu trabalho e que eu adoro. E sim, é lindo e perceber que tu és esta mulher, tu és, começas desta criança que nasce e que passa por tudo isto, e não falamos em concreto da tua infância, e és esta mulher adulta que passa por todos estes desafios, estes struggles, estas lutas, e que elas estão-te a ensinar, elas estão a ser o teu curso. E depois tu vais Sim, aos cursos, completamente. vais ao curso do coaching e vais ao curso do Jung, e tu só vais buscar a estrutura para aquilo que tu já és, não é? Mas que não compreendes que és, não é? Lá está a tal roupa, os tais recursos que Sim, te levam a essa compreensão. E depois tu tornas-te esta mulher que sai do Dubai, que sai desse full-time ambiente corporate, e que vem lançar o teu próprio projeto, onde tu depois exato. vais jorrar, que também é uma palavra tua que eu adoro, vais jorrar para os outros o teu curso de vida. Este é o teu curso da tua vida. E é lindo Verdade. quando tu não deixas a água dentro de ti, porque esta fonte encontrou caminho através de ti para se tornar rio, e agora este rio vai dar Exatamente. de beber a outras pessoas, vai ser a fonte para outras pessoas. E muito grata por tu estás aqui, estás disponível e, e estás a fazer este trabalho com os outros, que é lindo e que eu sei, eu já atendi uma cliente tua e o que as pessoas veem de ti é com muita gratidão por se verem, não é? É aquilo que eu vi-me, não é? No trabalho da Rita eu Sim, comecei-me a ver, até aí eu não olhava só para fora e não conseguia olhar para mim própria. E pois é. Está alguma tudo dentro de palavra nós. assim, uma palavra, uma frase de fecho, pode ser um Alinhamento. sentimento, como é Alinhamento. que te sentes? O que é que. Sinto-me bem, sinto este novo começo, gosto dessa palavra jorrar e sinto que é mesmo isto. Sinto que estou num momento deste alinhamento do passado, do presente, da expansão. Gosto desta palavra, acho que é esta a minha palavra. Expansão. É o teu nome do meio. É o meu nome também. Sim, Criação e expansão. expansão, exatamente. Exatamente. Sempre no caminho, sempre no caminho. Até, Sim, até sim, irmos sim. embora, estamos sempre nesse caminho de criação e expansão. Sim. Sempre, sim. É o caminho da vida, não é? É o bater. Sim. Muito Muito obrigada, obrigada, Ana. minha Estou querida. muito grata por esta conversa e pelo teu tempo. Um beijinho. Muitos Um beijinho às beijinhos. pessoas que nos estão a ouvir também. Muitos beijinhos, muito obrigada. E vamos E, lá. e até breve para os E sonhos. até breve, para os